Rodrigo, fora do treino, Arana abre o jogo, torcida marca presença e primeira atividade do Brasil em Las Vegas. Fala galera do canal BTB Esportes, estou chegando com as principais notícias da seleção brasileira, mas antes de qualquer coisa eu quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino das notificações, deixe o seu like nesse vídeo, compartilha com todo mundo, vai ajudar muito no nosso trabalho, muito no nosso crescimento e você não paga absolutamente nada por isso. Então se inscreve, deixa o like, bora para as notícias da seleção brasileira. Eu estou aqui em frente ao estádio onde o Brasil vai enfrentar o Paraguai na próxima sexta-feira, um estádio muito bonito, inclusive vou colocar imagens para vocês do lado de fora desse estádio com uma estrutura muito bonita, muito iluminado, um grande estádio em que o Brasil vai enfrentar o Paraguai. Estou aqui na frente, aqui ainda está escuro, né? Estamos ainda de madrugada, são 4 horas a menos do que o horário de Brasília, então por isso aqui ainda está escuro, mas estou aqui para trazer as notícias da seleção brasileira para vocês. A seleção que fez a primeira atividade aqui em Las Vegas ontem, já no final do dia, por conta de todo o calor que tem aqui é muito quente, inclusive está ventando agora, é uma região desértica, ainda está ventando, mas é um vento muito quente, é um ar muito quente que tem aqui, então muito sol, hoje chegou a bater 43, 44 graus na parte da tarde, por isso o Brasil fez a sua atividade depois do horário que normalmente estava fazendo, tanto lá em Orlando como também em Los Angeles, que era por volta das 5 horas da tarde, horário daqui, e agora a equipe fez às 7 horas da noite. Então o treino ainda estava de dia, né? Porque aqui demora a escurecer, mas já era noite. Já não estava mais tão quente, ainda muito quente, mas não tão quente quanto à tarde. Então por isso o Brasil treinou mais tarde um pouco. Essa atividade que foi marcada pela presença de torcedores em volta do local onde a equipe estava treinando, muitos torcedores até mesmo assistindo o treino em cima de árvores, em cima de prédios, de pontes, muitos torcedores ali da seleção brasileira acompanhando o treino, tentando ver os jogadores, tentando ver um pouquinho do trabalho do técnico Dorival Júnior, os jogadores até, o próprio Vini Júnior acenou por conta, né, que falaram o nome dele, gritaram o nome dele, ele deu uma acenada para a torcida, chamaram bastante também o Endrick, que é um jogador que está aí no holofote internacional. Então, muitos torcedores estavam ali tentando acompanhar e do lado de fora também, na parte onde os ônibus estavam estacionados para a seleção brasileira depois sair e ir para o hotel, tinha muitos torcedores, tinham muitos brasileiros por lá, tinham também torcedores que não são brasileiros, mas que gostam dos jogadores da seleção brasileira. Então tinha muita gente marcando presença na concentração ali no ambiente em que o Brasil estava fazendo a sua primeira atividade. O treino aconteceu ontem, na quarta-feira. Hoje, quinta-feira, a equipe treina novamente para o jogo de sexta-feira. Além do treino hoje, o técnico Dorival Júnior vai vir aqui para o estádio à tarde para fazer o reconhecimento do gramado. A tendência é que venha ele e mais um jogador, que deve ser o capitão da equipe, um jogador, né, que tenha uma influência, vai vir com ele para cá para fazer esse reconhecimento do gramado e também a coletiva de imprensa, que já é comum, né, uma norma da Conmebol, a coletiva de imprensa acontece aqui, então hoje à tarde tem essa coletiva de imprensa e também o reconhecimento do gramado. A atividade da seleção brasileira deve acontecer também mais para a noite, né? Apesar daqui demorar a escurecer, deve ser mais ou menos no horário que aconteceu ontem. A informação que a gente tem é que vai ser avaliado aí se hoje foi um bom horário, porque aqui é muito quente, gente. Não sei se você sabe, aqui em Las Vegas é um deserto, a cidade é cercada pelo deserto, então é muito calor mesmo, algo fora do comum. Muita gente estava sentindo dor de cabeça, né, se queixando de dor de cabeça, então isso, claro, influencia para os jogadores. Tem uma vantagem, esse estádio aqui, ele é climatizado, então os jogadores não vão sofrer na hora do jogo, mas para treinar está sendo bastante desgastante, então essa primeira avaliação do treino de ontem ainda não foi passado para a gente se de fato vai acontecer como aconteceu ontem, o treino mais tarde, mas a tendência é que sim, que mantenha esse horário mais tarde de treino, porque o calor é realmente de deixar qualquer um passando mal. É um sol muito forte, um vento muito quente e algo assim fora do comum, mesmo para quem está acostumado
com o calor. Ontem, né, a gente estava lá no treino e tem aquele trabalho de irrigação. Normalmente a gente foge da irrigação, mas eu particularmente fiquei bem ali onde estava sendo irrigado o gramado, fiquei toda molhada, mas pelo menos dá uma refrescada, porque é um calor fora do comum, até para quem está acostumado com o calor do Rio de Janeiro. Mudando de assunto, falar sobre o Arana, ele que abriu o jogo. Ontem ele deu uma coletiva de imprensa, falou a respeito de muitos assuntos e ele abriu o jogo em relação à dupla ali com o Vini Júnior. O Arana, que foi titular na lateral esquerda no jogo contra a Costa Rica, e foi perguntado, né, o que ele pretende fazer aí para se manter titular. Ele disse que vai continuar trabalhando, que essa decisão é do técnico Dorival, mas ele falou sobre essa parceria com o Vinícius Júnior e ele abriu o jogo a respeito da questão tática. Ele comentou, né, o quanto é bom estar ali do lado do Vinícius Júnior, é um grande jogador, mas que por conta disso, por ser um jogador que muitas vezes ele atrai muito a marcação, muitos jogadores adversários se aproximam dele para fazer a marcação, às vezes 2, 3 jogadores quando ele está com a bola, o Arana tem que fazer uma movimentação diferente do que ele está acostumado a fazer no clube. Então ele tem que ficar um pouco mais recuado, não dá para fazer o corredor ao lado do Vinícius Júnior, porque dessa maneira ele atrairia ainda mais marcação para a linha de fundo. São as estratégias do técnico Dorival Júnior para tentar colocar em campo e funcionar esse lado de campo ali com o Vini Júnior, tentando ter um pouco mais de liberdade. É o que os jogadores falam bastante, né? Tem essa cobrança numa melhor atuação no Vinícius Júnior, mas os jogadores reforçam que ele é muito marcado e por isso fica mais difícil. Então o Arana se posicionando diferente, tentando fazer um estilo de jogo diferente para que funcione melhor a dupla pelo lado do campo com o Vinícius Júnior. Ele segura um pouco mais, dá mais liberdade para o Vini e o Vini tentar ali sair das marcações que normalmente já são dobradas ou até triplicadas para cima dele. Abriu o jogo por essa estratégia e falou sobre, né, essa disputa pela lateral esquerda. Ele e o Wendel são os dois jogadores da posição. Tem uma disputa ali por espaço, vamos ver quem vai ser titular contra a equipe do Paraguai. Fato é, a gente precisa vencer, não tem margem de erro, não tem margem para erro, não dá para a seleção errar mais. Está na fase de grupos, o primeiro jogo, esse empate em 0-0 foi muito ruim para o Brasil, ainda não compromete na classificação, ainda há condições do Brasil se classificar por conta própria, sem depender de outros resultados, mas não há mais margem de erro. Então, quem for titular, seja ali na linha defensiva, como se manter, se o Dorival manter o Arana, ou se ele for trocar, se for colocar outros jogadores, se for mudar, o importante é, a seleção brasileira precisa vencer o Paraguai para não se complicar de vez para a classificação para a próxima fase da Copa América. O Arana falou, entre outros assuntos também, ele falou sobre essa questão da titularidade, falou sobre o apoio da torcida, falou sobre a entrega dos jogadores para conseguir vencer o jogo, mesmo não tendo conseguido, mas que eles se entregaram bastante para isso. E ele falou que teve uma conversa após a partida, que o técnico Dorival, ele parabenizou a linha defensiva da seleção brasileira, que sofreu muito pouco contra a Costa Rica. Então teve esse assunto, teve essa conversa após o jogo, o técnico Dorival Júnior encontrando esse ponto positivo na seleção. A seleção da Costa Rica não é uma equipe que agrediu tanto, né? Então facilita para o sistema defensivo. Mas Dorival elogiou o sistema defensivo do Brasil. Vamos ver como vai ser para o próximo jogo de sexta-feira, se ele vai fazer alguma alteração, mas gostou do que viu na parte defensiva e já chegou no vestiário elogiando os jogadores. Mudando de assunto, falando sobre titularidade ainda, sobre os jogadores que vão jogar ou os que não vão jogar contra a equipe do Paraguai, uma notícia muito importante. O Rodrigo, camisa 10 da seleção brasileira, não participou do treino de ontem, né, de quarta-feira. Ele não esteve em campo, não foi fazer a atividade no local onde os jogadores fizeram as atividades aqui em Las Vegas, então ficou de fora do treino. Mas a informação que a gente tem é que não precisa se preocupar, isso não irá atrapalhar o fato, né, dele ser ou não relacionado para a partida contra o Paraguai. Não vai interferir. Rodrigo, até a informação que a gente tem, não está cortado do jogo.
mas não participou dessa primeira atividade em Las Vegas. Vamos ver no treino de hoje o que vai acontecer, se ele vai para o treino, mas a informação que a gente tem é que foi um controle de carga para o jogador. Ele ficou no hotel fazendo um trabalho na piscina, enfim, trabalho um pouco mais de recondicionamento físico, de controle da carga para não perder jogadores. É uma opção da comissão técnica, né? Aconteceu isso também lá em Orlando com o Arana. Ele ficou sem participar de um treino e ficou fazendo um trabalho específico separado, mesmo não estando lesionado, porque tem todo um estudo que é feito, né, para saber se o jogador está com risco de lesão ou não. Enfim, o Arana ficou preservado naquela situação e ontem foi o caso do Rodrigo. Não participou da atividade com os demais companheiros, nem foi para o treino, ficou no hotel fazendo uma atividade à parte. A informação é que é apenas um controle de carga, ele não preocupa e vai ir para o jogo contra o Paraguai. Finalizamos então as notícias da seleção brasileira. Como eu disse, estou aqui na frente do estádio, hoje tem reconhecimento do gramado, tem treino, último treino antes do jogo contra o Paraguai e também coletiva com o técnico Dorival Júnior. Estou aqui de madrugada, parei tudo para deixar vocês bem informados. Aqui no horário local, 2h30 da manhã, 37 graus, só para vocês terem a noção de como tá calor aqui, mas parei tudo para falar com vocês e deixar vocês bem atualizados. Não esquece, acione o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui em Las Vegas, nessa última atividade antes da partida contra o Paraguai. Vamos, seleção, ó, vamos jogar bem, vamos vencer, a gente precisa se classificar para a próxima fase. É isso, pessoal, e até a próxima.